Menina, amanhã de manhã, quando a gente acordar, quero te dizer que a felicidade vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens. Meu nome é Maraike Valentim e eu estou aqui na Caixa. Então, de fato, eu sempre tive uma vivência musical muito grande dentro de casa, porque a minha mãe é mineira e sempre foi muito ligada à música, isso já é uma coisa que vem da família dela e tudo mais. E eu nasci na Alemanha e morei lá até os 6 anos de idade, então a maneira que minha mãe tinha de matar a saudade do Brasil era através da música. Então eu ouvia música praticamente o dia inteiro e as músicas que ela gostava de ouvir. Então a minha influência musical foi muito mineira, né? Clube da Esquina, João Bosco. E aí esses outros nomes que estavam ali em alta na década de 80, tão ainda, são eternos, né? Enfim, Caetano, Gil, Elis, todo mundo. E quando nós viemos para o Brasil, com 7 anos, eu fui musicalizada. Então eu aprendi a tocar piano, logo depois eu comecei a tocar flauta. E sempre, desde então, sempre tive algum envolvimento com música. Comecei a cantar muito cedo em corais aqui da região e foi sempre um hobby. Tocava em casamentos, já adolescente, assim, a gente tinha um grupo de flauta e eu tocava, cantava. Então sempre foi uma coisa muito forte na minha casa. E quando eu comecei a pensar numa escolha profissional, no primeiro momento a música não era uma opção. Eu via a música muito como uma diversão e não achava que fosse, naquele momento, não achava que fosse viável viver disso. Então eu fui por outros caminhos, comecei outras faculdades e tudo mais, e aí acabei parando num banco. Fiquei quase 6 anos trabalhando no banco. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a ver que, cara, não dava, aquilo não tinha nada a ver comigo. Então, muitos momentos eu tive que deixar de fazer alguma coisa ligada à música, de assumir o compromisso, porque eu trabalhava no banco. E aí isso começou a me incomodar muito. Aí eu falei, cara, não, vou ter que me agilizar e vou ter que realmente me profissionalizar para poder viver mesmo disso e assumir a música mesmo na vida. E aí isso acabou acontecendo. Então, nesse meio tempo, eu acabei entrando na faculdade de música. E aí, um ano depois, eu já estava saindo do banco, já estava começando a dar algumas aulas de canto. E aí, na verdade, fiz essa escolha por esse instrumento, né? O canto. Acabei deixando o piano e a flauta e tudo mais. E fiquei só com a parte de canto. E aí, desde então, estou trabalhando inteiramente nisso, 24 horas por dia. O disco, na verdade, ele foi lançado em 2012, mas o processo de pensar nele e o início das gravações aconteceram em 2010. Então, eu tinha vontade de gravar alguma coisa, algum material, não tinha nada gravado na época, para poder mandar para editais, enfim, ter algum material que me possibilitasse correr atrás de outras possibilidades. E por sugestão do meu marido, do Gregory, ele falou, por que você não faz contato com o Leandro Braga, que já era um arranjador, pianista que a gente curtia muitíssimo, tinha muito material dele em casa. E ele falou, por que você não tenta fazer contato com ele e pede para ele escrever alguns arranjos e tal, para você gravar com seus músicos. E eu fiz isso e ele me atendeu assim prontamente e me mandou alguns arranjos. Começamos com 2, 3 músicas. E aí, coincidentemente, ele estava vindo em turnê aqui pro Sul. E aí ele fez contato comigo e falou, olha, se você quiser eu posso ir até aí e posso gravar o piano para você. Ai, eu fiquei super honrada, né? E ele veio, de fato, a gente passou um dia no estúdio aqui e tal, foi muito legal. E ao fim daquele dia, a gente conversando, ele falou, olha, por que você não pensa num disco inteiro já? Aí ele, enfim, se colocou à disposição para poder fazer a produção, fazer todos os arranjos, tocar o piano. E aí, por uma questão de logística, era muito mais fácil que a gente fizesse o disco no Rio do que aqui. E foi o que aconteceu. Então, ao longo de foram 10 meses de gravação, eu fui algumas vezes ao Rio e a gente ia gravando de pouco em pouco, né? Eu tenho 3 canções no disco que são do Poquio Andrade, que é um artista recifense, mas que mora em Blumenau, e que é um cara que eu admiro muitíssimo e sempre curti muito o trabalho dele.
E aí começaram a surgir algumas parcerias dele com o Gregory, fazendo letras. Então eu já tinha muito aquelas visões, eu quero cantar isso, né? E aí nessa conversa com o Leandro, a gente foi buscando outras coisas que pudessem vir a compor mais e apresentar bem a minha característica musical, que é eclética. Então o disco ele não aborda um estilo específico, né? Ele tem desde músicas mais ritmadas, mais dançantes, e algumas coisas bem contemplativas, bem intimistas, né? Tem música que é voz e piano e tal. A gente tentou recolher repertório de artistas que fossem muito consagrados. Então a gente tem Tom Zé, tem o Zé Renato, Pedro Luiz, e também contemplar esses artistas daqui que fazem um trabalho incrível também e que nem sempre tem a oportunidade de ter o trabalho gravado. Atualmente eu continuo batalhando em cima desse disco. Agora eu tenho um material gravado, é um material de qualidade. Eu já consegui amadurecer esse som agora com os meus músicos aqui. A gente já tocou algumas vezes, mas agora a intenção é rodar um pouco mais. E isso não é uma coisa muito simples de se fazer, né? Porque você esbarra na questão financeira, né? Então a gente está com um trabalho bem forte de inscrição desse projeto em editais de incentivo à cultura. Para isso eu tenho uma produtora que trabalha comigo desde a época da gravação, que é a Eneida. E aí a gente está trabalhando em cima disso, de inscrever o projeto do disco em vários editais e torcendo para que em algum momento a gente consiga ser contemplado. Não estou fazendo só isso, mas o trabalho que a gente consegue fazer sem um incentivo financeiro, ele acaba sendo um trabalho muito local. E local aqui na cidade, na região, estou tocando, a gente faz show com uma certa regularidade e tal, mas a minha intenção mesmo, meu objetivo agora é tentar alcançar outros lugares também, mostrar o trabalho até para poder ver qual é a recepção das pessoas nesses lugares, né? Recentemente eu tive a oportunidade de cantar no Rio a convite do Leandro. Então ele fez um show lá e aí eu fui fazer umas 5, 6 músicas do meu disco com um trio que estava tocando lá com ele. E foi muito legal. Eu fui com muito ansiosa para ver qual seria a recepção, né, das pessoas. E foi incrível. Muita gente veio depois do show conversar e dizer: poxa, que som legal, poxa, como é que a gente não tinha te ouvido ainda e tal. E isso dá um gás e você fica querendo, poxa, eu quero tentar chegar em mais pessoas, porque o carinho sempre ele acontece, né? Então é nisso agora que eu tô correndo atrás. Tenho vontade sim de poder levar o show do disco, enfim, levar esse disco para outros lugares, em forma de turnê, enfim. E se eu for pensar daqui a 5 anos o que eu quero estar fazendo, eu quero estar produzindo sempre. Então agora, nesse momento, o próximo passo eu sinto que é isso, tentar chegar em mais lugares. Mas já tenho ideias de fazer outras coisas, gravar, de repente, não sei se gravar um outro disco, mas preparar um outro show. Menina, amanhã de manhã, quando a gente acordar, quero te dizer que a felicidade vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens.